Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com esta celebração do Domingo de Ramos, nós damos início à Semana Santa junto com o Tríduo Pascal para a preparação para a solenidade da Páscoa do Senhor Jesus. Jesus que volta dentre os mortos, de corpo e de alma, como gente, para o convívio com os seus, de tal modo que ele pode ser visto, ouvido, tocado, pode tocar nas pessoas, pode sentar em torno de uma mesa, pode se servir da refeição que está sobre essa mesa. Com a ressurreição de Jesus também é apontado para nós a ressurreição que um dia nós também viveremos, aonde, após a morte corporal, nós receberemos das mãos do Pai do céu o corpo glorioso como uma herança dada pelo próprio Deus para vivermos juntos em torno de uma única família dos filhos e das filhas de Deus. E, de modo particular, neste Domingo de Ramos, nós temos o Evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também da narração da paixão de Jesus segundo o evangelista São Lucas. Eu gostaria de destacar alguns pontos justamente desta celebração. Primeiro, a questão da ceia que nos é apresentada. Os judeus, ao fugirem da Terra Prometida, eles saem de uma maneira apressada, não levam nada consigo, claro, mas vão celebrar, comemorar esta saída, esta fuga, de certa maneira triunfal, das garras dos egípcios em direção ao deserto, de volta para a Terra Prometida. Jesus se aproveita também dessa celebração da Páscoa judaica para dar um novo sentido a uma nova Páscoa. A Páscoa agora com uma nova aliança, aonde ele será o cordeiro oferecido para esta celebração desta nova aliança. Depois, tem duas figuras após esta instituição dessa nova aliança, dessa Páscoa, que são importantes para nós dentro desse cenário. Primeiro é a figura de Judas Iscariotes, que irá atrair ao Senhor por um sentimento, um desejo de ambição. Ele está mais preocupado com o dinheiro, com o status, do que seguir e acompanhar o seu mestre e Senhor. Depois tem também a negação de uma outra pessoa importante, que é do apóstolo Pedro, que nega o Senhor porque ele tem medo que aconteça com ele aquilo que está acontecendo com o seu mestre e Senhor. Só que, diferentemente de Judas, Pedro consegue arrepender-se, e esse arrependimento se dá num olhar, num encontro em que olha para os olhos de Jesus e ali ele vê um olhar da misericórdia de Deus. Então ele se arrepende e chora amargamente. Depois, um outro aspecto que nos chama a atenção, agora da pessoa de Jesus, que ele soa frio, como uma profunda angústia em que ele está procurando fazer e ver a pessoa do Pai neste acontecimento que está ali diante dele, que é a prisão, a condenação e a morte. Então vejam que Jesus ali demonstra para nós, nesse seu suor, ele demonstra toda a sua entrega a esse Pai do céu. Depois, uma outra questão também ainda de Pedro, no Jardim das Oliveiras, é quando ele tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado. Ali ele reage de uma maneira impetuosa, com violência, e Jesus vai repreendê-lo, porque não é esta o anúncio, a missão do reino de Deus. Depois, uma outra figura também no relato da paixão é a figura de Pilatos, que lava as mãos durante o julgamento. Ele não quer comprometer-se com a pessoa de Jesus, dá medo. Então, omitir uma opinião acerca de Jesus muitas vezes significa sempre um comprometimento com o Senhor. Depois, uma outra figura que aparece também no Evangelho é de Simão de Cirene, que é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Muitas vezes nós também somos obrigados a carregar ou a nossa cruz ou a cruz das pessoas que estão ao nosso redor, como doenças, problemas pessoais,
crise de fé. Só que Deus nunca nos dá uma crise uma cruz que traz uma crise ao qual nós não somos capazes de carregar. Depois, duas figuras também interessantes do Evangelho, já no alto do Monte Calvário, que são os dois ladrões. Um que se arrepende, que a igreja tem a tradição de chamá-lo de Dimas, e no ato de arrependimento, ele pede a Jesus para que lembre-se dele quando ele chegar no seu reino. E Jesus se apresenta naquela maneira também como misericórdia, oferecendo a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É como se fosse uma flor que, mesmo sendo esmagada, ainda consegue exalar o seu perfume de misericórdia. E por último, essa coisa meio dúbia, que nos causa assim até uma estranheza, em que o primeiro evangelho é essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o encontro com o povo que vai exultá-lo, chamá-lo de rei. E depois o evangelho seguinte, que vai trazer todo o sofrimento da paixão e morte de Jesus. E ali nós vemos que este povo vive numa instabilidade da fé. Peçamos ao Senhor a graça de permanecermos sempre firmes e acreditarmos na sua paixão, morte e ressurreição, e também na nossa ressurreição um dia. Paz e bem a todos. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana.